Olá, o Sociedade em Pauta está começando. Nosso bate-papo de hoje é com as mineiras Roberta Freitas e Laís França. As entrevistadas fizeram intercâmbio por países da Oceania, África e Ásia e hoje aqui estarão compartilhando com a gente as suas experiências. Roberta Freitas tem 29 anos, formou pela FUMEC em Educação Física, viveu 3 anos e 4 meses na Austrália, 2 meses na Indonésia, 4 meses na Índia e 3 meses na África do Sul. Laís Andrade tem 25 anos, é estudante de Arquitetura e Urbanismo e foi para a Austrália através do programa Ciências Sem Fronteiras, permanecendo 1 ano e 6 meses. Bem-vindas e obrigada pela presença. Obrigada. Muito bem, para começar aqui, Roberta, o que te impulsionou a viver fora do país? Eu nunca tive inglês, então eu achava, era um sonho muito longe da minha realidade, ir para outro país, falar outra língua. E aí um dia eu estava trabalhando e pensei, se eu ficar aqui nunca vai acontecer sonho nenhum. Então eu decidi largar tudo, eu não estava muito satisfeita com minha vida pessoal, eu tinha um trabalho bom, minha vida era boa, mas eu não estava muito satisfeita. E aí eu resolvi largar tudo, peguei minha mochila e fui. Muito legal. E para você, Laís, o que te incentivou a tentar o Ciências Sem Fronteiras? Então, na verdade, tem um pouco a ver com a história da Roberta também. Eu também não estava satisfeita com a minha vida, nem em termos profissionais, nem em termos pessoais. Estava numa fase meio ruim, apesar de eu ter um estágio na época, eu estava cursando o curso, estava muito desmotivada com o curso também, querendo largar. Aí surgiu a oportunidade, eu vi o edital aberto do Ciências Sem Fronteiras e na hora eu pensei, por que não? Acho que eu vou para ver se eu dou uma animada em todas as áreas da minha vida. Aí decidi, fiz o processo seletivo e fui. Foi. Legal. E qual que foi a maior diferença para vocês duas em morar em um país desenvolvido como é a Austrália? Então, quando você me fala isso, a primeira coisa que me vem na cabeça, que inclusive ainda estou tendo dificuldade com isso, desde que eu voltei, é em relação à segurança. Lá é uma coisa, você sente que você tem uma liberdade muito maior do que você tem, porque você pode andar na rua a qualquer hora, às vezes você não depende de táxi lá, você pode ir a pé ou de transporte público sem o menor problema. Realmente você pode fazer o que você quer. Então, isso pra mim tem pegado muito, acho que é um ponto muito diferente lá. Pra mim, eu fiquei muito surpresa com a questão da limpeza, porque me incomodava bastante em ver as pessoas aqui abrindo uma bala e jogando no chão, e lá é tudo muito limpo, as pessoas são muito educadas, então pra mim a limpeza foi impactante quando eu cheguei. Realmente é bem diferente. Para você, Laís, qual foi a principal dificuldade enfrentada durante esse período que você esteve lá no exterior? Então, para falar a verdade, para mim foi muito fácil, no geral. Não tive muita dificuldade. Claro que tive dificuldade com o idioma e tudo, mas como eu tinha uma base, assim, eu consegui me virar bem. Quando eu fiz o curso de inglês, que foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá, foi bem tranquilo. Eu estava num lugar que estava todo mundo mais ou menos no mesmo nível, todo mundo se ajudava muito, então não tive muito problema. Porém, quando eu saí do curso de inglês e comecei a fazer faculdade de urbanismo, eu tive muito problema de adaptação, porque era muito diferente alguns métodos de ensino, algumas formas de apresentação de trabalho, essas coisas, e eu não tive muita gente que cooperasse. Porque talvez, pode ser um caso singular meu, não sei se não posso generalizar, falar que todos os australianos são assim, mas os que eu tive contato não foram abertos para me ajudar, eles não ligavam para o fato de eu ser intercambista, que eu estava num lugar totalmente fora da minha zona de conforto. Então, teve muitas épocas que eu cheguei a pedir ajuda e eles me negarem mesmo. Então, isso para mim foi muito difícil, a questão de eu me inserir no meio deles, me inserir no meio dessa área profissional mesmo. Aí essa foi uma dificuldade maior. Mas com o tempo você conseguiu? Com o tempo eu fui lidando. Com um grupo de pessoas específicas eu nunca consegui, para falar a verdade, melhorar, assim. Eu simplesmente acabou o semestre e acabou o contato. Então, foi isso que acabou o meu problema, mas fui tentando manusear de um jeito ou de outro, do meu jeito lá e deu certo. Deu certo no final, graças a Deus. E você, Roberta, as dificuldades que você teve lá no exterior? A minha maior dificuldade não foi nem questão de eu estar em outro... Eu acho que foi um problema meu, porque eu fui meio que na loucura mesmo. Então, eu fui sem inglês nenhum. Eu só sabia falar 2 frases. Eu não falo inglês e eu não te entendo. Então, a minha maior dificuldade foi a linguagem, porque eu não podia pegar um ônibus, eu não podia comprar um pão, eu não podia fazer nada. Eu dependia de pessoas que eu não conhecia. E aí, em vez de aprender inglês, eu comecei a aprender espanhol, que era mais fácil. Então, eu tive muita dificuldade para começar a viver
no país, em fazer as coisas do dia a dia, sabe? Mas é questão de se adaptar, né? É, porque a questão da linguagem, a questão do dinheiro, porque como você não fala a língua, você não consegue um trabalho, então você não tem como se sustentar. Chegou um mês, meu dinheiro já não era suficiente mais, eu precisava arrumar um trabalho, mas eu não tinha como pedir, eu não tinha como fazer meu currículo. Então, sem a linguagem era muito, muito difícil, era difícil até de fazer amigos. Você já conhecia alguém lá antes de Não, viajar? eu fui sem nada, eu fui Na coragem. na coragem, na cara e na coragem. Fui sem amigo nenhum, tinha pouco dinheiro e não sabia falar a língua. Mas como foi esse processo de adaptação? Foi bem difícil. No meu primeiro mês eu chorava todos os dias. Todos os dias eu chorava falando o que eu estou fazendo aqui? Como que eu vou conseguir? Mas aí eu conhecia pessoas colombianas, porque com eles eu conseguia entender um pouco pelo espanhol ser parecido com o português. Aí eu aprendi o espanhol rápido e aí os colombianos me ajudavam até eu conseguir chegar no inglês. Mas demorou muitos meses para eu chegar no inglês, muitos meses mesmo. Quantos meses, mais ou menos? Deve ter demorado, porque no começo eu tinha tanta dificuldade que eu convivia só com colombiano brasileiro. Então, eu demorei mais de 8 meses para conseguir a fazer as coisas sozinha em inglês. Mas eu nunca tive inglês na vida. Eu não tinha nada, não tinha base nenhuma. E hoje o seu inglês é ótimo. Hoje é fluente, graças Sempre temos a esperança. Deus. Já domina o inglês. Roberta, me conta um pouco da sua experiência em viver em países com culturas tão diferentes do Brasil, como Indonésia, Índia, né, que é um outro formato mesmo de cultura, de religião. Conta um pouco como que foi essa visão sua. Foi uma experiência maravilhosa, foi uma das melhores experiências da minha vida. Porque quando eu morava na Austrália, eu comecei a viajar como turista. E aí eu vi que turismo era uma coisa que não é a realidade do país. E não era isso que eu queria. Eu não queria simplesmente gastar o meu dinheiro e chegar lá e ver aquelas coisas lindas do país e não saber o que é a verdadeira realidade que está escondida atrás de tudo daquilo. Então, eu saí da Austrália ano passado e eu decidi morar em países e viver lá mais de 2 meses, 4 meses, 3 meses, porque eu queria entrar dentro de cada cultura, aprender sobre as crenças deles, sobre como funciona, como é a economia, como é a religião. E foi a melhor coisa da minha vida, porque eu acredito que nós somos o que a nossa sociedade, a nossa cultura e os nossos pais falam pra gente ser. E aí, quando eu cheguei lá fora, eu falava, mas peraí, certo e errado pra quem? E aí, vendo outras culturas, outras crenças, outras coisas, eu comecei a montar a minha própria realidade, o caminho que eu quero seguir, o que eu acho certo. Então, eu pego um pouquinho do que eu acho certo no brasileiro, eu pego um pouquinho do que eu acho certo no australiano e monto o meu próprio caminho. E era esse o meu objetivo quando eu viajei. E então, eu estou muito satisfeita. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Foi ver esse outro lado. Laís, você teve experiência também de viagens por países perto da Austrália? Tive. Em países também Tive. como a Índia? Sim, eu fui foi para turismo, né? Não foi com tempo igual a Roberta, foram cerca de 15 dias para cada. Eu fui para Filipinas, fui para Indonésia, fui para Tailândia, fui para Nova Zelândia. Passei 4 dias em Singapura e 1 dia só na Malásia. Mas tive essa experiência, assim, cada um com uma forma muito singular. Passei bastante perrengue também, porque você chega lá sem saber nada, sem saber direito da cultura, sem saber para onde ir. E é uma coisa, abre a cabeça demais, é uma coisa muito válida. Você vê realmente, igual a Roberta falou, não existe uma verdade absoluta. Você vê que você não está certa de nada, tem pontos de vista diferentes, tem formas de viver muito diferentes, tem energias do lugar muito diferentes, é mágico, você não consegue essa experiência estando só aqui, não adianta. Conhecendo se viajar uma cultura só, né? o Brasil inteiro, não adianta, não tem jeito. É verdade. Então é muito legal. A gente vai com um rápido intervalo. Aqui na volta vamos continuar com o papo com a Laís e a Roberta, falando aqui sobre intercâmbio no exterior. Continue ligado, já já a gente está de volta. Estamos de volta com Sociedade em Pauta e a nossa conversa de hoje é sobre a vida de jovens brasileiras no exterior.
as nossas convidadas Roberta Freitas e Laís França, recém-chegadas de seus intercâmbios aqui em nossos estúdios. Então, meninos, passa pela cabeça de vocês algum momento ficar por lá, fazer a vida de vocês lá e por quê? Passou demais. Ainda passa. Tem vontade de voltar? Nossa, tem, na verdade, todos os dias. Então, já passa pela minha cabeça, desde o momento que eu cheguei lá, eu sabia que eu não poderia ficar, porque faz parte do contrato, tem toda uma questão burocrática, contrato mesmo, né? Então, eu não podia ficar, eu tinha que vir pra cá terminar. E também porque é bom a gente terminar o curso superior, né? Também não dá pra No largar caso do tudo. Ciências Sem Fronteiras, você vai pra lá, faz um semestre lá, depois volta pra fazer o resto Faço aqui. um ano lá, na verdade. Ah, um eu ano. fiz 6 meses de curso de inglês, porque fiz inglês acadêmico, né? Pra me preparar mesmo pra universidade. Meu inglês era bem fraquinho, eu consegui me comunicar assim, um pouco, julgando as palavras, mas para a faculdade não era suficiente. Então, eu fiz inglês acadêmico por 6 meses, depois fiz um ano de matérias relacionadas à arquitetura e urbanismo. E, então, eu sabia, tudo certo, né? Data de ida, data de volta e tal. Só que, desde que eu cheguei lá, eu nunca tive uma vontade de voltar, eu nunca tive um dia de tristeza que eu falasse, nossa, que vontade de estar lá, eu não tive isso. Consegui adaptar muito bem. Então, até hoje eu penso em voltar, eu penso em acabar meu curso e voltar lá, porque eu ainda sinto dentro de mim que não acabou, que eu tenho que fazer mais alguma coisa lá. Gostei muito de lá, identifiquei muito. Então, Ai, que legal. E você, Roberto, você teve várias experiências, né? Algum lugar te Ainda chamou não. mais atenção? Todos os lugares têm os seus prós e contras. Então, cada lugar tem uma coisa especial, uma coisa que eu gostei muito, ou uma coisa que me incomoda um pouquinho, como vai ter em qualquer lugar. Mas eu ainda não senti aquele lugar onde eu vou falar, é aqui. É aqui que eu quero parar, aqui que eu quero construir minha carreira, minha família, aqui que eu quero ficar. Então, eu ainda estou à procura. Vai procurar mais um pouquinho? Vou. Dá uma voltinha por aí, mais um Vou. pouco. Hoje eu tô aqui no Brasil só por motivos pessoais, né? Que meu sobrinho nasceu, amigas casando, mas hoje eu preciso também parar um pouquinho, arrumar um emprego, juntar um dinheirinho para dar o próximo passo, para ver para onde que eu vou. Ai, bacana demais. E como que é voltar pra casa depois de tanto tempo? Difícil. Então, não é fácil. É muito difícil porque, pelo tempo que a gente ficou lá, 1 ano e meio pra mim, mais ainda pra Roberta, a gente criou uma vida lá, a gente criou uma rotina lá, a gente criou uma família, mesmo que não seja de sangue, pelo menos eu criei uma família de lá mesmo e, como eu te falei, a adaptação sempre foi muito fácil. Então, querendo ou não, mesmo eu sabendo o dia que eu ia voltar e tudo, parece que meu corpo e meu pensamento não fala. Pra ele foi do nada, assim, sabe? Tipo, um dia eu tinha minha vida lá, depois eu só larguei. E é diferente do sentimento que eu tive quando eu larguei o Brasil, porque eu já sabia que eu ia voltar, eu sabia que as coisas iam estar lá. Na Austrália, querendo ou não, por mais que eu tenha um propósito de voltar, eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que minha cabeça mude, do mesmo jeito que já mudou no passado, do jeito que é agora e tal. Então, tá sendo muito difícil adaptar também, por causa da questão de segurança também, tá assim, mata. Porque parece que tira um pouco dessa liberdade, sabe? Às vezes, por exemplo, tem que depender de táxi, eu não posso pegar um ônibus que é perigoso, principalmente na região que eu moro. Você pegar um ônibus à noite e voltar, eu não posso ir por mim mesma a pé nos lugares, eu tenho que depender dos outros, tem que estar mais ligada, assim. Então, isso é uma coisa que mais está me matando. E também a cabeça da gente muda muito, então as prioridades mudam muito, valores mudam muito. Então, às vezes, porque suas prioridades, seus valores mudam, é difícil se inserir no meio que suas prioridades antigas se encaixam, não os novos, entendeu? Então, eu tenho muita dificuldade nessa parte também. Então, por enquanto, ainda está sendo meio... Eu estou no processo ainda de adaptação. De volta. Eu também. O meu nem é tanto a questão de segurança, porque como eu não morei só na Austrália, eu passei por países pobres também, então eu acabei acostumando, você dá seu jeitinho, você sabe como lidar, sabe? O meu é questão mais de adaptação, como o Laís falou, é a questão de você muda seus valores, você muda o seu jeito de ver a vida, você fica mais flexível, mais aberta para as diferenças e infelizmente nas culturas tem um padrão. E aí é difícil, porque você não se encaixa naquele padrão mais. Eu não faço parte daquele padrão. Eu tenho tantas coisas diferentes daquele padrão. E aí as pessoas não se aceitam. E aí, há um tempo antigo, eu vim aqui visitar algumas vezes. Eu vim 3 vezes no Brasil visitar, nesses 4 anos e poucos meses.
no começo foi super difícil, porque todo mundo falava, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo? Você está perdida, isso está errado. Tem um pouco preconceito mesmo, É, né? porque eu saí daquele padrão. Eu saí do que a sociedade acha que é certo. E aí, no começo, eu voltei para lá chorando, falando o que eu estou fazendo com a minha vida. E aí eu cheguei a falar, peraí, fazendo o quê? O que é certo e o que é errado? A segunda vez, eu vim aqui, o mesmo discurso. O que você está fazendo com a sua vida? Você está perdida. E aí plantou uma sementinha na minha cabeça, mas eu olhava e falava, mas eu estou feliz. Mas as pessoas não querem saber, porque eu tenho que seguir aquele padrão que elas falam. E aí hoje, graças a Deus por ter viajado tanto, por ter visto tantas coisas diferentes, hoje eu tenho certeza do que eu sou, do que eu quero ser, o que é certo para a minha própria vida. Mas o que é certo para mim, talvez não seja certo para você. Mas hoje eu tenho a força de quando alguém chegar e falar para mim, você está perdida, você virou cigana, você virou andarilha, mochileira, eu falo, aham. Virei. E eu sou tão feliz assim, e hoje eu tenho certeza que esse é o certo para a minha própria vida. E a sua principal que experiência dessa viagem ao exterior, conhecer novas culturas, estar longe da família? É difícil estar longe da família. Mas eu acho que o mais difícil para mim é porque quando você vai, eu não sofri tanto, porque você tem, no fundo do seu coração, você tem que a sua família e seus amigos vão estar sempre lá. Mas quando você conhece o lado oposto, que eu morei 3 anos na Austrália, e depois eu fui viajando e vivendo 2 meses com uma família, 1 mês com outra, você se apega a essas pessoas, e aí você dá tchau, e você talvez nunca mais vai ver. Esse é o lado mais difícil para mim. Você pratica você não pode se apegar a ninguém. Então, esse, por sinal, era um dos meus maiores crescimentos. É você entender que aquele lugar não vai ser mais, aquelas pessoas não vão fazer parte da sua vida. Seu então, crescimento profissional. Pessoal. Crescimento pessoal e profissional. Porque você se apega àquelas pessoas por 1 mês, mas você tem que dar tchau. Mas você não sabe, você nunca mais vai ver. Minhas amigas, eu vou ver sempre que eu vier em casa eu vou ver elas. Certo. Elas vão estar sempre ali, mas essas pessoas eu não sei. E você, Laís, a experiência, resumindo em uma palavra pra gente? Em uma palavra? Em uma não consigo, pode ser em 3. Pode Melhor ser em da 3. vida. Pode ser em 3 palavras. Oh, melhor da vida é gratidão. Gratidão. É, gratidão. Acho que pode ser uma palavra mesmo, gratidão. Você agradece o que você tem, ao que você passa. Você agradece as situações ruins, que elas são as melhores, pra falar a verdade. As situações difíceis mesmo, é tudo. Você só agradece, só te dá maturidade, te dá experiência, te dá mais humildade. É tudo, você tem... É só isso mesmo, gratidão. Bacana. Você teria uma palavra, Roberta, para resumir suas experiências? Gratidão seria uma também, mas acho que foi mágico. Mágico, legal. Então, para finalizar a nossa conversa de hoje, o que vocês teriam para dizer aos jovens que querem viver essa experiência? O que vocês aconselhariam para eles? Só vai. Procura um intercâmbio no exterior. Faça a mala e vai. Vai dar medo, você vai ficar pensando, nossa, não consigo ficar tanto tempo longe de quem eu amo, 1 ano e meio, ou quanto tempo, sei lá, se for ficar, mas vai. Você consegue e se bobear, você vai querer mais. E eu penso também que, como a Laís falou, cada experiência difícil é um aprendizado enorme. Atrás de toda experiência ruim tem uma coisa boa vindo. Você só tem que ter paciência e aguardar que vem. E como o programa da Laís, o Ciências Sem Fronteiras, o que eu falo para todo mundo, que eu acho que as pessoas deveriam dar valor. Porque dar valor pelo que eles têm, em vez de ir para lá, pegar esse dinheiro, ir para festa, essas coisas, não. Estuda, que você tem tempo e dinheiro suficiente, oportunidade suficiente para estudar, aproveitar como ela aproveitou viajando, mas ela não deixou de estudar. Porque, infelizmente, nós ficamos sabendo de alguns casos de pessoas que só iam e aproveitavam, que estavam ganhando dinheiro e ia para ir para festa. Para curtir, infelizmente. Esquecendo a responsabilidade. Mas dá para você precisa. fazer tudo. Dá, Então, se você tiver essa chance, aproveita, tenha responsabilidade também. Obrigado pela presença de vocês, meninas. E você aí de casa, tem uma história interessante, uma história bacana para contar? É só se inscrever pelo nosso site, ao www.sociedadeempauta.com.br.
Até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.